Obrigada, Ricardo. Nós vamos passar agora a palavra para o doutor Eudênis, para ele responder as perguntas da Valéria sobre a questão do processo judicial dos funcionários da Ematerce e também as questões relacionadas ao possível descumprimento dessa lei. E aí eu queria só ressaltar para o Paulo Massoca que ele fez uma excelente observação sobre nossa articulação com um deputado federal do Ceará. E aí eu queria dizer, depois a Jerusa pode complementar nas considerações finais, né, que nós já estamos fazendo essas articulações aqui dentro do Ceará, e é claro que todas as ajudas políticas vão ser bem-vindas e necessárias nesse momento, certo? Mas nós estamos sim fazendo a nossa articulação por aqui. Vou passar agora para o doutor Eudênis. Obrigada. Sobre o questionamento da Valéria. Eu não tenho certeza, porque eu não vim preparado para conversar especificamente sobre isso, mas, salvo engano, nós estamos com audiência para o dia 19 de julho, tá certo? Desse processo, audiência inaugural, dessa questão do piso, da observância do piso da engenharia veterinária no âmbito da Ematerce. É uma ação coletiva contra a Ematerce. E, se não estou enganado, a audiência está marcada para 19 de julho, ó, na Justiça do Trabalho, aqui em Fortaleza, né? E essa ação, ela, como eu já tinha falado antes, ela alcança todos os profissionais da engenharia, da agronomia, da veterinária, da Ematerce. Não só os novatos, não só aqueles que foram convocados, foram contratados ano passado, que a gente sabe que ganha bem menos do que o piso. Mas também tem muitos profissionais, tanto dessas áreas, tanto no plano novo, no novo plano de cargos, que não é tão novo, é de 2006, mas o outro é dos anos 70 ainda, né? Tanto quem está no plano antigo como quem está no plano novo, temos agrônomos, temos veterinários e outras categorias que não recebem o piso e já tem 35, 38, 40 anos de casa, né? E essa ação alcança essas pessoas também. E temos um outro pedido, que esse pedido aí a gente não tem muita segurança dele ser acatado. Esse primeiro pedido, que é de observar o piso como salário inicial para essas categorias, que a lei menciona, eu tenho como quase certo, porque o Supremo reconheceu a constitucionalidade disso. Por que quase certo? Porque quem vai julgar é outra pessoa, é outra cabeça, e aí a gente não pode garantir o que os outros vão fazer, a gente pode garantir o que a gente vai fazer, né? Então, mas é assim, temos tudo para ganhar esse processo. Em relação aos profissionais da veterinária e da engenharia, mas em relação aos outros profissionais, o pessoal que é assistente social, o pessoal que é economista, o pessoal que eu acho que não teve nenhum na área do direito, salvo engano, não teve, né? Mas, assim, as outras formações de nível superior, a gente pede também que esse piso seja estendido para eles, usando a própria esperteza, da empresa em denominar esse cargo de agente de ATER, agente de assistência técnica e extensão rural. Então, não importa qual é a especialidade, um contador, um economista, um assistente social, ele exerce na Ematerce o cargo de agente de ATER, se ele tiver sido contratado no nível superior, né? Então, como é o mesmo cargo, como é uma carreira só, a gente entende que não se pode ter salários diferentes para o mesmo cargo. Quem tiver no mesmo nível tem que ganhar o mesmo salário base. A distinção vai vir depois. Os agrônomos têm risco de vida, né? Tem a insalubridade, os veterinários também, já o assistente social talvez não tenha, o contador talvez não tenha, enfim, a distinção vai ser em outros aspectos. Essa ação foi uma ação que o Sabino, que é do MOVA, se é da ACEMA,
desde o ano passado, mesmo antes da história do Supremo, ele já vinha questionando e lançando a ideia de a gente entrar com essa ação, mas, como eu disse no começo, pelo fato de não ter a decisão do Supremo, a gente tinha um certo receio, e a partir da decisão do Supremo, isso ficou mais tranquilo, bem mais tranquilo, pelo menos para os profissionais específicos, né? E aí essa ação, a intenção dela é abranger todo o nível superior da EMATES. Mas o que é mais garantido, o que é mais seguro, é em relação ao pessoal que é da engenharia, da veterinária e os zootecnistas, né? O que é mais garantido é para esse pessoal. Partindo, sobre a questão do descumprimento, ventilada aí pelo Sabino e pelo Paulo Massoca, a gente estuda no início do curso de Direito, lá, introdução ao estudo do direito, teoria geral do direito, em filosofia do direito, que o direito é a ciência do dever ser, né? De buscar o ideal, de buscar o mundo ideal. E o mundo dos fatos é o mundo real, é outra história. E não é por outra razão, ou pelo menos não deveria ser por outra razão, que existe o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é justamente para fazer aplicar a lei aos fatos que acontecem no mundo real. Então, em primeiro lugar, temos isso. Temos o Poder Judiciário para fazer valer o cumprimento da lei, para resgatar os direitos que foram, porventura, surrupiados pelas empresas, pelos governos. O Poder Judiciário existe para esse fim. Às vezes acontece desvirtuamentos, mas a finalidade dele, a razão de ser é essa, né? É fazer com que a lei seja aplicada no mundo dos fatos e resgatar os direitos quando os fatos não respeitaram a lei. Mas, em paralelo a isso, uma vez aprovado esse projeto, ele vai se tornar lei. Como eu disse no começo, uma lei extravagante, uma lei esparsa, porque ela não está dentro da CLT. Toda lei trabalhista, toda lei penal que não está dentro do Código Penal é chamada de uma lei esparsa ou uma lei extravagante. E assim é com a lei civil, que não está dentro do Código Civil, e também com as leis processuais que não estão dentro dos códigos de processo penal ou civil, e assim é também com as leis trabalhistas que não estão dentro da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Que a CLT, na verdade, é uma consolidação de várias leis trabalhistas. É uma junção de várias leis trabalhistas. E na CLT já existe um capítulo de inspeção e fiscalização do trabalho, que os fiscais do trabalho vão multar, vão inspecionar as empresas que não cumprirem a legislação trabalhista como um todo. Então, uma vez aprovado esse projeto, chegando no fiscal, em qualquer empresa de engenharia, ou que tem engenheiros no seu quadro de pessoal, verificando que o piso não está sendo respeitado, ele multa a empresa, poderá multar a empresa imediatamente pelo descumprimento da lei, e dá um prazo para que a empresa observe a lei e passe a cumpri-la. Passado esse prazo, ele vai voltar na empresa para saber se a lei realmente foi cumprida pela empresa. Se não, aí outras medidas serão tomadas, como uma exasperação da multa, uma intervenção do Ministério Público do Trabalho, dos procuradores do trabalho, né? Outras medidas mais drásticas serão adotadas. Agora, nós temos um quadro de sucateamento da fiscalização trabalhista. Já vinha tendo um sucateamento aqui no Ceará, se não me engano, nós temos menos de 45 fiscais do trabalho para cobrir o estado inteiro, né? Mas assim, já existe uma disciplina legal para cumprimento da legislação trabalhista em termos de fiscalização e autuação. Os fiscais do Ministério do Trabalho, salvo engano, a denominação nem é mais fiscal, é auditor fiscal do trabalho, eles têm competência e poder legal para, uma vez aprovado o projeto, multar as empresas que não cumprirem. As empresas,
a punição em cima do poder público, e quando eu digo poder público, eu estou falando a administração direta ou a administração indireta que seja estatutária. Porque nós temos no poder público a administração direta, que é o governo, no caso do Estado do Ceará, o governo e suas secretarias. Temos a administração direta, que ela é dividida. Tem a administração direta estatutária, que são as autarquias e as fundações públicas, e temos a administração indireta, que são as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Sociedade de economia mista e empresa pública são seletistas. O Ministério do Trabalho tem todo o poder de fiscalizar e multar uma sociedade de economia mista e uma empresa pública. A nossa ação da periculosidade contra a CIP começou com a autuação do Ministério do Trabalho, que é uma sociedade de economia mista do Estado do Ceará. Enfim, os mecanismos de fiscalização em relação ao poder público, aí o quê? É uma lei, se não tiver sido cumprida, poderá configurar alguma improbidade administrativa do responsável. Por que você não está cumprindo a lei? Se é sua obrigação, se é seu dever cumprir a lei, né? Em regra, descumprimento de normas gera improbidade administrativa, pode gerar crime de responsabilidade, aí tem que ser apurado caso a caso. Mas uma coisa ou outra poderá configurar.